faz um alerta sobre o uso indevido da internet por até quadrilhas formadas com o objetivo de desmoralizar a vida dos seus adversários, que nós todos temos que, de fato, condenar. A verdade em primeiro lugar sempre. Foi alguns registros daqui mesmo, senador Aloysio Nunes, que eu falei da tribuna. A não ser que Vossa Excelência tenha tempo suficiente, senão eu falei daqui mesmo. O primeiro registro que eu faço é sobre a posse dos novos ministros. Estou justificando porque fui convidado para estar hoje no Palácio do Planalto, na cerimônia de posse de 6 ministros. Tivemos aqui no Senado pela manhã 2 audiências públicas importantes que eu tive que participar. Uma audiência foi na Comissão de Direitos Humanos, por solicitação do senador Cristóvão Buarque, que debateu o combate ao analfabetismo, que discutiu muito lá a questão por que temos ainda um grande número de analfabetos no Brasil, e foi uma bela audiência. Depois tivemos também uma audiência na Comissão do Meio Ambiente, por requerimento do senador Rodrigo Hollenberg, que tratou da preservação da Floresta Nacional de Brasília. Também estivemos acompanhando, estão aqui conosco até o momento ainda, eu já falei na abertura, inclusive li uma carta que eles me entregaram, o movimento dos aposentados e pensionistas do Aeros, que estão acampados, eu diria, estão em estado de alerta, estão em vigília aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, esperando, enfim, que se abra uma rodada de entendimento mediante a decisão do Supremo favorável à Varig, que, por sua vez, deve aos aposentados e pensionistas, como também os créditos trabalhistas, como encontrei essa semana, pessoas que foram demitidos há 15, 20 anos e não receberam nada, que também teriam direito a receber. Enfim, uma luta que vai mais de 20 anos, que esperam agora, enfim, receber os seus direitos. Eu dizia antes, reafirmo aqui, para conhecimento de todos, que recebi há poucos minutos um telefonema da ministra Ideli Salvati, que está articulando com o ministro Luiz Adames e o Gilberto Carvalho uma reunião para ouvi-los na perspectiva desse entendimento, que eu espero que seja ainda esta semana, de preferência amanhã. Enfim, tiveram posse hoje 6 ministros. São eles: Eduardo Benedito Lopes, do Ministério da Pesca e Agricultura, que deixa o ministério que até aquele momento era ministro o nosso senador Marcelo Crivella. Tivemos também Gilberto Oxi, no Ministério da Cidade, deixa o ministério o ministro Aguinaldo Ribeiro. Tivemos também a posse de Clélio Campolina Diniz, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Deixa o ministério o ministro Marco Antônio Halpe. Tivemos também Neri Geller, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Deixa o ministério o ministro Antônio Andrada. Tivemos também Vinícius Nobles Lages, no Ministério do Turismo. Deixa o ministério o ministro, agora Gastão Vieira. E, finalmente, o ministro Miguel Soldatelli Rossetto assumiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e quem sai é o ministro Pepe Vargas, que meu companheiro lá de Caxias do Sul, que vai se candidatar a deputado federal, tudo indica, ou mesmo ao Senado, se for o caso. Mas quero aqui, além de cumprimentar o ex-ministro Pepe Vargas, dar uma atenção especial para o ministro Miguel Rossetto. Miguel Rossetto é gaúcho de São Leopoldo, formado em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Iniciou-se na política no final dos anos 70, nos metalúrgicos de São Leopoldo e Canoas, cidade que eu escrevi a minha vida política sindical, tudo na região metropolitana. Miguel participou do movimento de fundação do Partido dos Trabalhadores e fez parte da primeira executiva estadual do partido.
Em 82, foi candidato a deputado estadual. Em 1996, se elegeu deputado federal. Foi ainda, no longo da sua vida, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Polo Petroquímico de Triunfo. Integrou a executiva estadual da CUT, como também a direção nacional. Em 1998, Rossetto foi eleito vice-governador na chapa encabeçada por Olívio Dutra. Em 2003, foi nomeado pelo presidente Lula para o cargo de ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário. Antes de assumir novamente o ministério, Miguel Rossetto, também, até poucos dias, foi presidente da Petrobras Biocombustíveis. Creio eu que a presidenta Dilma fez uma excelente escolha. Miguel é um destacado quadro da vida pública do nosso país, um dos mais preparados para assumir o cargo de ministro. Nesse final de semana, eu estive com ele em Porto Alegre, no aniversário do pré-lançamento da candidatura do governador Tarso Genro. Tenho certeza que o amigo Miguel Rossetto fará um grande trabalho no ministério que retoma. Fiz contato com ele, o meu gabinete está à disposição para um trabalho integrado naquilo que for do meu alcance. Eu diria que Miguel é um homem que defende causas e não coisas. Parabéns, Miguel. Faça uma grande gestão do ministério que retoma. Enfim, cumprimento a todos os ministros que hoje assumiram e como aqueles que também deixam a pasta respectiva. Quero também registrar que vai ser realizado aqui em Brasília, nos dias 18, 19 e 20 de março, o Fórum de Ouvidorias Públicas e Privadas. Em torno de 400 ouvidores de todo o país estarão reunidos com o objetivo de reorganizar a atuação da categoria como instância de controle e participação social, ouvindo sempre a população. Depois de um longo e intenso processo de discussão, está prestes a ser instituída a Política Nacional de Participação Social e o Sistema de Ouvidorias Públicas no Poder Executivo Federal. As ouvidorias públicas passarão a ter a responsabilidade de atuar de forma ativa, buscando interação regulares com a população e ajudar na organização da sociedade civil. No evento, ora aqui citado, haverá mesas voltadas para os debates formados por representantes de diferentes instâncias governamentais e da sociedade, que terão a missão de trazer diferentes visões e expectativas acerca de um dos temas propostos. Senhoras e senhores, eu estou convidado para estar nessas mesas e esse senador vai compor a mesa de debate Desafios e Perspectivas para a Proposição sobre Ouvidorias. Será no dia 20, às 14 horas, na sede do Banco Central. Agradecemos o convite, que foi feito pela Coordenação Geral de Orientação e Acompanhamentos das Ouvidorias. Estarei lá, se eu não me engano, com o doutor Rosinha, que também será um dos debatedores, e a senadora, e uma senadora também aqui da casa. Qual é a senadora que é ouvidora aqui? Não, é a Lúcia Vânia, senadora Lúcia Vânia, do PSDB, que tem feito aqui um belo trabalho. E, por fim, eu não poderia deixar de homenagear a casa pela brilhante iniciativa sobre as 100 melhores fotos do Senado Federal em 2013. Há poucos dias, mais exatamente no dia 11 de março, teve início aqui no Senado a exposição das 100 fotos de 2013, o dia a dia do Senado Federal. Cumprimento a direção da casa, o presidente da casa, que é um belíssimo trabalho. Confesso que fiquei impressionado com a galeria de fotos expostas aqui no Senado. É algo que merece ser visto. Tem lembranças que ali acabam relatando na foto fatos que aconteceram no longo desse ano aqui no Congresso Nacional.
E quando olhava a galeria de fotos, ficava pensando, como é incrível a fotografia. É impressionante como a fotografia conversa com a gente. Fiquei encantado que pedi à minha assessoria que pesquisasse um pouco mais sobre a história da fotografia. Descobri, então, que ela nasceu nos idos do século XIX. No Brasil, ainda na década de 30, um homem franco brasileiro, chamado Antonier Hercule Florenzi, desenvolveu a experiência inesquecível sobre a arte da fotografia. E apesar dele não ter tido reconhecimento devido na época, o historiador Boris Kozoy resgatou sua trajetória e diz que em 1976 publicou Hercule Florenzi, a descoberta isolada da fotografia no Brasil. No texto ele afirmou que Florenzi foi um dos pioneiros mundiais da fotografia. Entre 1840 e 1860, o recurso fotográfico difundiu-se então pelo país. Nomes como Victor Frondes, Marco Ferres, Augusto Malta, Milton Augusto de Azevedo e José Cristiano Júnior também se destacaram como pioneiros da fotografia entre nós. Depois disso, já nos anos 50 e 60, de 1950 e 1960, podemos observar cada vez mais a evidente entrada dos trabalhos fotográficos nos museus e galerias de arte. Avançando no tempo e na história da fotografia, chegamos ao repórter fotográfico Sebastião Salgado, que desde a década de 1970 realizou ensaios temáticos dedicados às questões sociais, mundo por qual eu percorro a minha vida. Questões sociais e política candentes, como os da década de 1990, com o título Trabalhadores, Serra Pelada, Terra e Êxodos, a realidade social, as cenas urbanas e pobres, também foram retratados nos trabalhos de Miguel Rio Branco, que desde os anos de 1980 fotografou o cotidiano de Salvador. Quantas festas, em famílias ou não, quantos fatos pitorescos das nossas vidas, quantas fotos em plena ditadura estão registrados em fotografias. Quantas passeatas, quantas caminhadas. Lembro eu das minhas passeatas, como aquela de Canoas a Porto Alegre a pé, que terminou na praça, protestando contra a ditadura, ao som do toque bonito do violão, do tambor e, naturalmente, também do tamborim. Garanto que, nesse momento, cada um de nós consegue lembrar de uma foto que nos reporta a um momento especial, seja do batizado, do nascimento do filho, do noivado, do casamento, ou mesmo de uma caminhada na praça, de uma passeata ou de um protesto. Também existem momentos vividos no contexto mundial que nos chegam como? Por meio de fotografias. Momentos da nossa história estão gravados em diversos fatos que as fotos demonstram. Conflitos armados, inundações, assassinatos, violência, terremotos, personagens de história do tempo dos idos, ou mesmo do homem pisando na lua. A construção de Brasília, passeatas pelo fim da violência. A história do Senado está ali, em registros fotográficos. O evento sobre o qual iniciei falando, nesse pronunciamento, está em sua 3ª edição. Essa edição, e aqui eu cumprimento mais uma vez toda a equipe da casa, é essa edição do projeto 100 Fotos do Ano, reúne uma seleção com imagens marcantes produzidas pelos fotógrafos da Secretaria de Comunicação Social aqui do Senado, de 2013, mas isso vem sendo feito já nos últimos 3 anos. Diariamente, a agência do Senado cobre os fatos do dia e essa cobertura alimenta esse belo projeto e tantos outros.
Quem organiza essa exposição é a Coordenação de Fotografia, e ela procura mostrar os principais temas discutidos no ano, além das ações institucionais do Senado. 100 fotografias foram selecionadas entre um número enorme de fotos. Foram milhares e milhares de fotos. Todos nós sabemos que a vida pulsa nesta casa e que momentos históricos têm que ficar registrados. Nós compartilhamos de sessões que tiveram essa repercussão. Por que não lembrar aqui da foto que está lá, da promulgação da PEC das domésticas? Por que não lembrar aqui da foto que está lá do dia que nós aprovamos aqui o PL que qualifica, que combate a corrupção e considera ela como crime hediondo, PL 204 de 2011, como a PEC das domésticas 66 de 2012. Quem não lembra da aprovação da PEC do voto aberto, que eu pelei durante mais de 30 anos pela cassação de mandatos e análise de todos os vetos. Isso tudo estão ali, em fotos, que lá eu pude ver. Também faz parte da exposição os momentos incríveis em que quilombolas, que índios, ciganos, pantaneiros, que aposentados, que pensionistas, que a vigília dos aéreos estão lá na exposição, companheiros do Aéreos que estão aqui até esse momento. Fotos da Comissão de Direitos Humanos para discutir, por exemplo, a elaboração de um marco legal para a garantia do direito dos povos tradicionais. Enfim, é um momento de muita emoção. A gente vai até as lágrimas quando, por exemplo, eu vi a foto daquele momento histórico em que nós, aqui na Comissão de Direitos Humanos, discutimos a luta de todos nós no combate a todo tipo de preconceito, em que, infelizmente, o projeto que eu relatava naquele dia não foi aprovado. E claro que lá tem uma foto onde eu mostrava, na emoção do rosto, a minha indignação pela não aprovação de um projeto que combata todo tipo de preconceito. Também ali temos foto das centrais, temos foto da luta pelo fim do fator, pela redução de jornada de trabalho, projetos que apresentei e muitos aprovei aqui, outros estão na Câmara dos Deputados. Também podemos lembrar pela fotografia o momento que o presidente do Senado acompanhou a presidenta Dilma e a ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci, até a sessão especial do Congresso, do qual foi entregue o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a violência contra as mulheres, relatório apresentado pela nossa presidente da comissão, senadora Ana Rita, da Comissão de Direitos Humanos. Outra foto incrível é o do momento que o plenário lotado de vaqueiros vieram aqui para acompanhar a sessão em que os direitos da profissão deles foram reconhecidos. Tem uma foto especial, também do grupo feminino de percussão Batalá, quando se apresentava na cerimônia de iluminação especial do Congresso para o movimento Outubro Rosa, que simboliza contra o câncer de mama. Tem a foto do prédio do Congresso iluminado para lembrar o movimento de Novembro Azul, criado para alertar a população quanto à importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer. Uma foto linda. Outra foto linda é a foto da chuva de papel picado, que marcou a sessão especial e que lembramos aqui os 25 anos da Carta Magna. Eu estava lá, eu fui constituinte e estava aqui na festa dos 25 anos. Enfim, estão ali fotos muito, muito bonitas, que mostram o plenário em todos os momentos marcantes da história do ano de 2013. A aprovação em primeiro turno da emenda à Constituição, repito eu, que acaba com o voto secreto, me marcou muito. E por isso, aqui eu cito ela
duas vezes. Eu entendo que o parlamento brasileiro é um e será outro com essa aprovação do fim do voto secreto. Um debate que durou 30 anos, com certeza, em 2013, foi coroado de êxito. Quanta vida está registrado naqueles 100 momentos, naquelas 100 fotografias. Quantos elos com o passado, foi isso que pensei quando vi a foto que registra o momento em que os restos mortais do ex-presidente João Goulart foram recebidos na base aérea de Brasília com honra de Estado. Momentos, lembranças, história, conquista, estão ali, naquela exposição. Vi ali a fotografia em que o nosso líder do governo no Senado buscava o consenso entre o relator do projeto que regulava a minha entrada e o senador Vital do Rego e esse senador. Estávamos ali, Eduardo Braga, Vital do Rego e esse senador. E conseguimos assegurar que não fosse retirado dos idosos o direito à meia entrada em todos os espetáculos. Está ali a foto que demarca e marca uma vitória dos idosos numa luta para ter o direito à meia entrada em todos os espetáculos que participei diretamente. Lembrei da minha preocupação com os idosos. A meia entrada era apenas uma conquista importante, mas para eles muito, muito, muito importante. Lembrei ali do Estatuto da Juventude, que tive a alegria de aqui relatar, e ali vi a foto dele aprovado. O Estatuto da Igualdade Racial, também ali eu vi a foto. Também vi a foto de quando invoquei a memória de Nelson Mandela, uma grande foto para pedir o apoio de todos, que a gente continue lutando no combate a todo tipo de preconceito. Enfim, todas aquelas fotografias são memórias vivas, minhas, suas, nossas, que se estendem a toda a nossa gente, porque é lá fora, nas casas, nas ruas, nos locais de trabalho, que os nossos projetos e as nossas luas e lutas vão ter reflexo. Como, por exemplo, a vigília do Aéreos, aqui no plenário desta casa nesse momento, mas com extensão à noite, lá no Salão Verde da Câmara. Enfim, senhoras e senhores senadores, eu fiquei tocado, emocionado, sim, com a beleza da exposição apresentada pelos profissionais da casa. É muito bom, é muito bonito falar também do lado positivo, como é bom ver o trabalho dedicado dos fotógrafos do Congresso, no caso aqui do Senado, expostos com essa qualidade de fotografias excepcionais que entram para a história. Parabéns ao Senado Federal por esse evento. Parabéns ao pessoal da Secretaria da Comunicação Social da Casa. Parabéns à coordenação de fotografia e parabéns a esses fotógrafos que mantêm viva a memória dessa casa e não só dessa casa, do Brasil e do mundo. Porque eles é que registram os fatos. E a fotografia fala muito mais que um discurso. Minha gratidão e admiração pelo trabalho de vocês. E para aqueles que ouvem essa sessão, informo que as imagens estarão no hall de acesso à Ala Tancredo Neves até o dia 31 de março. E para aqueles que não podem vir até aqui, lembro que as fotos desta exposição e de exibições dos anos anteriores podem ser vistas pela internet. Termino aqui com essa pequena homenagem aos fotógrafos, mas quero dizer muito, muito, muito obrigado a vocês, fotógrafos. Por que não lembrar que em plena ditadura, quantas e quantas vezes nós fomos salvos pelo flash da máquina que dizia, eu estou fotografando. Aquele que espancar os trabalhadores, ninguém vai tocar na máquina. E como eu lembro, profissionais, fotógrafos, eles sabem disso. Quando alguém tenta tocar na máquina, que é o instrumento de trabalho, que ali registram a história, eles se abraçam do seu instrumento
e preferem ser espancados, mas não entregam a máquina. Viva os fotógrafos que registram a história do Brasil e do mundo. Assim encerramos a sessão, nada mais havendo a tratar, a presença encerra os trabalhos, lembrando, senhores e senhoras, que serão realizadas sessão deliberativas ordinária amanhã. Teremos sessão deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com ordem do dia previamente designada. E vamos torcer para que até amanhã, esta semana, a gente feche o acordo do Aeros. Sejam bem-vindos, sempre é uma alegria vê-los aqui de forma permanente e vigilante na busca dos seus direitos. Homens e mulheres com 60, 70, 80 anos, mas que não esmorecem, como eu digo, com a sabedoria dos mestres e com a garra, a coragem de um leão. Sejam sempre bem-vindos. Viva o Aeros!